boa tarde para você que está conosco acompanhando a programação da TV Notícias Agrícolas. Hoje é quarta-feira, dia de Conversa de Cerca podcast. Como eu sempre digo nos nossos inícios de episódio, vamos buscar saber com quem sabe mais do que a gente. A AgriShow está chegando, um dos principais eventos da agricultura mundial, por que não dizer, mas uma das maiores feiras de agronegócio e agricultura do Brasil, e a BASF também pela característica da AgriShow e pela região onde está, região de Ribeirão Preto, região importantíssima para o setor sucroenergético, para o setor canavieiro, traz destaques importantes e, claro, sempre com o objetivo de entregar soluções ao produtor rural, ao canavieiro mais especificamente, que é o nosso foco no episódio de hoje do Conversa de Cerca, e dessa vez não vai ser diferente, a gente vai trazer especialistas para a gente saber quais são esses destaques em primeira mão para você que nos acompanha aqui no Notícias Agrícolas. Por isso nós recebemos no episódio de hoje o André Matiello, que é gerente de desenvolvimento de mercado na BASF Soluções para Agricultura. André, boa tarde para você, seja bem-vindo. É um prazer tê-lo aqui no Conversa de Cerca, aqui no Notícias Agrícolas. Oi, Carla, boa tarde. Prazer é todo nosso estar aqui com vocês e poder compartilhar um pouquinho da nossa expectativa aí para o AgriShow e também como nós estamos entendendo hoje o setor sucroenergético e os desafios que tanto o fornecedor como a usina estão enfrentando. E, bom, eu acho que esse é um momento muito pertinente para a gente falar sobre cana-de-açúcar, sobre o setor sucroenergético, diante de tudo que o mundo está vivendo. Os combustíveis estão literalmente em alta e exigindo bastante do fornecedor e das usinas, né, André? A gente está num momento onde esse tema é completamente atual, né? É muito atual, né? A matriz energética mundial já vem sendo uma coisa de muita relevância nas discussões aí nos últimos anos, né? Porque no caso aí dos combustíveis fósseis é algo que não é uma fonte de energia renovável. Já o etanol é renovável, né? Vem da cana de açúcar e aqui no Brasil, com as extensas áreas que a gente tem, o Brasil faz um papel muito importante, desempenha um papel muito importante nesse meio aí. E é interessante porque a gente está falando de um setor que é fundamental e uma das essências do agronegócio brasileiro, né, André? A gente está falando de cana-de-açúcar, que é quase um símbolo do Brasil também, importantíssimo. E se a gente for tratar desse assunto para a AgriShow especificamente, a gente está falando de uma das principais regiões produtoras do país, onde as soluções são demandadas a todo momento, né? Com certeza. A cana-de-açúcar ocupa um papel de muito destaque na balança comercial do Brasil, né? Na pauta de exportação. O Brasil é o maior produtor mundial de cana e o maior exportador também. E a região de Ribeirão Preto ela tem uma relevância não só histórica, mas também em termos quantitativos de canaviais que ali tem, né, em toda a região. Então, não só porque o AgriShow é em Ribeirão Preto, mas porque Ribeirão Preto, por si só, é um polo canavieiro já há bastante tempo. Bom, André, se a gente pensar nesses polos, indo além da região ali de Ribeirão, mas olhando para os principais polos, hoje a gente está falando de quais principais desafios que o setor canavieiro enfrenta, considerando, né, essa importância que tem a produção de cana-de-açúcar para a economia nacional e, mais do que isso, para essa composição integrada desse sistema que é o setor sucroenergético, né? Quando a gente olha para o setor canavieiro, quais são os principais desafios que você elencaria hoje? Olha, de maneira geral, independente se a gente fizer uma análise do fornecedor de cana ou da usina, né, que tem toda a parte industrial envolvida, hoje o setor enfrenta assim desafios consideráveis. Diria eu que redução de custo é um desafio muito importante para o setor sucroenergético, mas para todos os setores, né? Mas em específico para o setor sucroenergético, e aí, atrelado a isso, nós precisamos urgentemente fazer uma retomada de aumento médio de produtividade nos canaviais do Brasil, porque ano após ano, ou a gente vem mantendo ou caindo as médias de produtividade. A gente tem visto aí as dificuldades que muitas usinas vêm atravessando recentemente, algumas recuperações judiciais aí
muito imprevistas, né, bem recentemente, Sim. e não tem como a gente não associar isso às baixas produtividades. Então, a gente precisa sempre estar olhando para a eficiência operacional, tecnologias aí que entreguem resultados consistentes, e aí não adianta a gente fazer uma análise muito pontual da coisa, a gente tem que sempre ter uma visão integrada, diria até preventiva. Dentre esses desafios todos, Carla, tem um pilar muito importante aí, que é o pilar de manejo fitossanitário. Certo. Então, que é o combate aí a pragas, doenças, plantas daninhas e demais adversidades aí que os fornecedores e as usinas enfrentam dia a dia. Mas, de maneira geral, hoje em dia, antecipação e precisão no manejo são fatores indispensáveis aí para a gente conseguir superar boa parte desses desafios que o setor enfrenta, principalmente em termos de manejo fitossanitário. A gente vem trabalhando com muito. O tema manejo ele tem estado muito frequente, né? E em outras entrevistas que fizemos também com representantes da BASF. Aqui estamos tratando do setor canavieiro, mas a gente fala muito sobre esse manejo de pragas, doenças e daninhas, e a pressão das daninhas tem sido bastante agressiva na cana-de-açúcar nos últimos anos, né, André? A planta daninha é talvez um dos principais problemas, sempre foi um problema, sempre foi, acho que, o principal problema dos canaviais, né? A cana tem um sistema radicular, vamos dizer assim, que a gente pode dizer que é bem superficial comparado aí com outras culturas. Então, qualquer mato-competição que ali se desenvolve, disputando espaço por luz, água e nutrientes, compromete significantemente o desenvolvimento da cultura. Se você olhar o mercado, por exemplo, de agroquímicos, que é o mercado que eu trabalho, para a cana-de-açúcar, a indicação de herbicidas, né, que são aqueles que a gente usa para fazer o manejo de plantas daninhas, é a principal indicação em termos de não só de área tratada, mas em valor de mercado também. Então, sem dúvida nenhuma, o manejo de plantas daninhas ele é algo de muito destaque e uma problemática bastante relevante aí para as usinas e para os fornecedores. E aí são coisas que acontecem tanto a Mato Competição ela assola todos os canaviais em todas as regiões produtoras de cana no Brasil, desde do início do desenvolvimento do plantio no ano de cana-planta, bem como todos os anos subsequentes de soqueira e em todas as fases de desenvolvimento da cultura, ou seja, é uma problemática complexa, abrangente e que requer muito cuidado realmente dos produtores, das fornecedores e das usinas. André, quando a gente trata desse tema, e me voltando à sua fala anterior sobre a antecipação e precisão no manejo, nós sabemos que o ciclo inicial da cana-de-açúcar, do canavial, ele é bastante importante, bastante decisivo. E você falou também sobre ações preventivas. Como é que a gente junta todas essas informações e garante que na hora da produção tudo isso esteja muito alinhado? É preciso, então, essa antecipação e esse manejo preventivo para proteger o canavial. Isso já vai ajudar bastante nesse controle das daninhas, que não é um controle simples e nem fácil de se fazer, né, André? Não, não é simples, não é fácil e não é um produto ou outro isolado que vai resolver o problema. É um manejo integrado bastante complexo. E eu diria que a gente poderia começar a conversar aqui do começo, que é o plantio, né, que é o início do estabelecimento da cultura, mas no caso das plantas daninhas, a gente tem necessidade de olhar até mesmo antes do plantio, ou seja, no preparo das áreas, a gente tem alternativas para fazer, para abaixar o banco de sementes, que a cana vai ter que conviver aí pelos anos que os fornecedores e as usinas vão ficar manejando ela. Vamos adotar aqui uma média de 5 anos, 5 cortes, né, que um canavial tem.
Então, se você conseguir fazer uma intervenção antes do estabelecimento, para diminuir a pressão de plantas daninhas ao longo de 5 ciclos completos, é uma oportunidade única que você tem ali para fazer. E mesmo depois que a cana é plantada, vamos dizer, o início do ciclo, que acontece ali logo depois do plantio, ele é muito decisivo, porque é o momento em que você está definindo ali o potencial produtivo que a cana vai ter. Então, você vai começar a construir ali o potencial produtivo e cada fator negativo, ele vai destruindo ou vai reduzindo esse potencial produtivo, né? Consequentemente, se isso for de forma acumulativa, você tem aí até uma redução de longevidade do canavial, que não é interessante, porque sempre que a gente tem que fazer reforma, é uma necessidade de recursos muito grande que você tem que colocar ali para fazer toda a reforma. Então, a cultura precisa se estabelecer ali sem competição, sem estresse, para expressar todo o seu desenvolvimento de forma plena, tá? E aí, quando há interferência logo na largada, seja por mato competição ou qualquer outra enfermidade aí que possa atacar, Sim. o sistema radicular é prejudicado, e o arranque é comprometido, o estabelecimento inicial é comprometido, e então a gente precisa realmente ter esse olhar de antecipação e de cuidado no início do desenvolvimento, para poder evitar problemas futuros aí e manter sempre sobre desenvolvimento, de forma plena, o desenvolvimento da cana. André, a BASF, ela já apresenta algumas soluções, inclusive na combinação de alguns produtos para fazer esse manejo, né? Ah, sim, a gente tem uma linha de herbicidas já bem tradicionais no mercado, são herbicidas à base das imidazolinonas, né? Por exemplo, o Platô e o Contém. Ambos podem ser usados aí nessa fase pré-plantio, que eu disse para você, de desinfestação, para abaixar o banco de sementes. E agora, esse ano, inclusive, nós vamos apresentar no AgriShow o nosso herbicida de lançamento aí, que é o Prol Água, Prol H2O. E esse H2O no nome do produto é justamente porque ele vem numa nova formulação, com base água, microencapsulado. Então, a gente tem aí uma melhoria de residual, super seletivo, que vai conseguir fazer com que o estabelecimento da cultura aconteça aí no limpo, sem mato competição. Isso já vem são essas novas tecnologias que vão, de fato, revolucionando aquilo que no campo acontece, né, André? Então, é uma nova formulação. Quando a gente pensa nesse produto, quais os outros diferenciais que ele tem ou como ele age para ser essa nova solução que vai ser apresentada na AgriShow pela BASF? Porque escolheu a BASF escolheu o Pro H2O, o Pro Água, para fazer esse lançamento? Qual a importância dele para esse estabelecimento de um manejo bem eficiente? Olha, como eu te disse, Carla, a definição do potencial produtivo ali no início do Uhum. estabelecimento da cultura é algo a ser zelado a todo custo. Então, o PROL tem uma característica muito importante para proteger esse potencial produtivo, que é a seletividade. Ou Ótimo. seja, ele é super seletivo para cana, não temos nenhum problema com fitotoxicidez, nem com injúria, nem nada disso. Então, uma das características, e aí, como a gente parte de uma problemática real do produtor de cana, né, do fornecedor e da usina, e estamos sempre olhando lá para a produtividade, que é o que a gente precisa retomar urgentemente agora. Certo. Injúria por causa de herbicida é um problema que ataca direto a produtividade. Então, essa questão de seletividade é um diferencial realmente muito forte. Além disso, ele tem uma ação muito significativa em plantas daninhas de folhas estreitas, que a gente fala, né? Então, apesar de a cana mesmo ser uma planta de folha estreita, ele tem essa seletividade, ele consegue controlar plantas daninhas de folha estreita com muita eficiência, eficácia aí acima de 80%, 90%, e ainda assim ser super seletivo para cana. Então, nós temos uma ação em plantas daninhas de folha estreita e, associado a isso, seletividade, protegendo a sanidade da cana, né?
Aí tem uma nova formulação, que é em água e também microcapsulado. Então, ele fica ali por mais tempo disponível na solução do solo. Consequentemente, a gente tem um residual aí significativo, depois da aplicação aí no pós-plantio, né? Que vai aí de 30 a 60 dias, e que é suficiente para a cana começar a fazer o seu fechamento, e aí, consequentemente, diminui a luz ali na entrelinha e a possibilidade de emergência de novas plantas daninhas, tá? Então, eu diria que a gente tem esses 3 fatores aí muito importantes: uma nova formulação microencapsulada e à base de água, eficiência comprovada aí em plantas daninhas de folhas estreitas, e uma seletividade enorme para o canavial. Excelente. E a gente fala muito sobre foco na produtividade, acho que é muito interessante a gente trazer isso para discussão, porque a gente está num momento também dos mercados todos, né, André, onde tá todo mundo buscando otimizar custos de produção e garantir o ganho na escala, que é justamente na produtividade. Então, otimizar custos fazendo um manejo que seja de fato eficiente, um manejo integrado e começando do começo, até as obviedades precisam ser ditas, né, André? Então é começar do começo mesmo, às vezes até mesmo antes do plantio, como você apontou, vai fazer toda a diferença lá na frente. Um outro problema que a gente sabe que tem, aqui a gente falou sobre as daninhas, mas um outro problema que a gente sabe que gera perdas bilionárias no Brasil é a questão dos nematóides, né, André? Eu queria também te ouvir um pouquinho em relação a isso, porque ainda a gente tem um problema grave. O impacto dos nematóides no setor também é vive uma situação grave, precisa desse olhar mais cuidadoso na hora do manejo? Ela precisa sim. Os nematóides, comumente a gente trata ele no âmbito das pragas, mas na verdade ele não é uma praga, né? Ele é um verme, é um parasita, e, e, e ele existe praticamente em todas as regiões produtoras de cana do Brasil, em diversos gêneros e espécies, inclusive, dentre eles os pratilencos e os meloidógenos são os mais importantes, de lesão e de galhas, né, os nematóides. E muitas vezes, Carla, o nematóide ele acaba sendo uma ameaça que a gente fala ameaça invisível, Isso. porque não só porque ele fica debaixo do solo, né, a gente não consegue, e tem uma forma microscópica também, então a gente não consegue ver a olho nu, mas não é por causa disso, não. É porque os sintomas dele são normalmente confundidos com outras coisas que podem estar acontecendo. Algum estresse nutricional, algum estresse hídrico, algum ataque de alguma outra praga, um problema de fertilizantes, enfim, qualquer coisa assim. E aí, 50% das áreas hoje que tem problemas com nematóides, eles estão ali identificados de maneira errada, como se fosse um outro problema. E isso é muito prejudicial, porque os danos deles giram ali em torno de 15 a 30% de redução de produtividade. Eles atacam ali o sistema radicular da planta, e aí é a principal fonte de absorção de água e nutrientes, né, a raiz, e isso prejudica absurdamente a produção. Então, sim, temos que ficar de olho nos nematóides, temos que entender que o cuidado ali nunca é pouco, porque muitas vezes a ameaça é invisível, por causa dessa confusão aí que pode existir com outros problemas. Não que os outros problemas também não existam e também não sejam importantes, eles são também. Mas se a gente não identificar o problema certo e fizer a intervenção com tecnologias, como eu disse, consistentes ao longo dos anos, de eficácia comprovada, a gente não vai conseguir resolver o problema e aí, consequentemente, temos aí redução de produção, o que a gente não quer a todo custo. E para isso, a BASF também tem uma solução para os nematóides, né, André? Temos sim, Carla. Também vamos apresentar no AgriShow esse ano o nosso bionematicida, é um produto biológico para manejo de nematóides, ou seja, tem uma toxicologia bastante favorável aí, e atua ali na rizosfera do sistema radicular da cana, né? A rizosfera é uma camada milimétrica, uma zona milimétrica que existe ali em volta do sistema radicular,
Sim. onde o nosso produto chamado Votivo Prime, ele faz um filme de proteção para que não haja o ataque dos nematóides aí. Então, vamos apresentar o Votivo agora também no AgriShow, como mais um lançamento que a BASF traz esse ano para o setor canavieiro. Um produto biológico, então o setor tem adotado cada vez mais o uso de tecnologias de caráter biológico, né? Bioinsumos, não só para manejo fitossanitário, mas também para outras práticas culturais, para outras práticas fitotécnicas. E a BASF, acompanhando as tendências aí e vendo a necessidade real do setor, traz o Votivo Prime para complementar o seu portfólio aí, para fazer o manejo desse importante parasita, ou desses importantes parasitas que são os nematóides. E aquilo que você falou, né, André? São serizinhos invisíveis, a gente não consegue ver, mas pro olho atento do fornecedor, quando ele olha, né? Para os canavieiros que são experientes, eles olham, eles sabem que ali tem algum problema. Agora, me chama a atenção esse dado que você nos traz, que é 50% de identificação errada. Ali pode ter uma perda de produtividade, uma perda financeira que vai ser difícil de recuperar. Por isso também, esse manejo preventivo e antecipado pode mudar o cenário, né? Então, aí, Carla, a gente tem até uma... Eu não gosto de trazer a palavra benefício associado a um problema, mas, nesse caso, as áreas onde existe histórico de ataque de nematóides, eles não é possível erradicar os nematóides. Sim. Então, onde tem, sempre vai ter. Então, justamente você conseguir antecipar o ataque deles e lançar mão de tecnologias, como é o caso do Votivo Prime que eu citei aqui para Aham. vocês, é sempre uma maneira de você prevenir um problema que ele já sabe que vai estar ali se ele identificou isso no passado. Então, é sempre estar atento ao histórico das áreas, e aí os sintomas ali que aparecerem na parte aérea, nunca deixar de considerar que o problema pode ser nematóide, porque se já teve ali, historicamente falando, a chance de ter de novo é muito, muito grande, quase que certa. Ótimo alerta. André, quando a gente pensa num bioinsumo, né, no caso do Votivo Prime, que é um bionematicida, ele também acaba chegando com uma possibilidade de se inserir num manejo que o produtor já faça, né, que, enfim, os canavieiros já façam, também de uma forma mais simplificada por ser um bioinsumo. Essa é uma pergunta de leiga, tá? Essa que é a minha curiosidade agora, querendo entender um pouco mais. Eu sou uma grande entusiasta dos bioinsumos, porque eu acho que é a nova revolução que passa a agricultura brasileira, né? E a gente está nessa vanguarda, na utilização desses bioinsumos, e a indústria é muito empenhada em entregar essas biosoluções para o produtor. Então, eu queria entender como é que um produto como esse entra num manejo que o produtor já faça, por exemplo. Carla, a sua pergunta, apesar de você falar que ela é de leiga, ela não é não. Ela é uma pergunta muito importante, porque para produtos biológicos existe uma característica que a BASF com mais de 150 anos de história, é especialista, que é formulação. A BASF é uma indústria química que faz produtos para diversos setores do mercado, né? Inclusive para a agricultura, e ela é especialista em formulações. E aí, você ter produtos biológicos em formulações modernas facilita muito a combinação desses produtos com as tecnologias que o produtor já faz. Então, por exemplo, a recomendação nossa para o Votivo Prime é a aplicação no suco de plantio. Com certeza, ele já faz ali o uso de outros produtos de fertilizantes, Uhum. de estimulantes, condicionadores de solo, enfim, né, defensivos agrícolas mesmo, agroquímicos, né? E o Votivo tem uma possibilidade de mistura muito, muito boa. Ele não tem problema de entupimento das peneiras e dos filtros, Sim. né, dos aplicadores. Tem uma compatibilidade química muito boa aí com demais produtos. Então, ele encaixa ali de maneira muito favorável nos outros manejos. Por ser biológico,
você não aumenta a carga toxicológica da operação, né, da intervenção que você está fazendo ali. Tem um produto de alta eficiência, ou seja, que vai exigir menores repasses ou intervenções lá na frente, né, justamente pela alta eficácia que ele tem. E daí tem essa compatibilidade favorável aí, inclusive depois para, se for fazer a aplicação não só no plantio, mas durante a soqueira, só para você saber, tem, por exemplo, compatibilidade com a vinhaça, que hoje é uma prática que vem sendo Sim. crescente aí, a aplicação de vinhaça concentrada na cana, né? Ele tem compatibilidade com a vinhaça também, mostrando a estabilidade da formulação dele e o quão ela é moderna e adequada para as necessidades de hoje em dia. Excelente. André, a gente falou de plantas daninhas, a gente falou de nematóides, e agora eu queria ouvir de ti também um pouco sobre as doenças. A cana-de-açúcar não vai ficar imune, né, aos efeitos da agricultura tropical, e a gente sabe que os desafios são recorrentes e por isso as soluções precisam ter também. Hoje, falando de cana-de-açúcar, quais são as principais doenças que afetam essa cultura no Brasil? Carla, assim, a cana tem algumas doenças já há bastante tempo. E, historicamente, o manejo de doenças na cultura da cana, ele sempre foi feito com rotação de variedades, ou seja, uma doença nova começava a ter relevância, e aí uma nova variedade era desenvolvida que a planta ficava resistente àquela doença Uhum. e aquele problema ali acabava sendo resolvido. Sim. De uns anos para cá, como você mesmo disse, num país tropical, a favorabilidade para o desenvolvimento de doenças e de novas doenças, novos patógenos, sejam eles novos patógenos que estão chegando mesmo ou aqueles que atacavam outras culturas e acabam se adaptando para a cana. De um jeito ou de outro, o clima tropical favorece as duas situações. E também as mudanças que a gente teve de manejo na própria cana. Por exemplo, a proibição das queimadas, lá em meados dos anos 90, aqui para a região Centro-Sul, né? Faz também com que tenha um ambiente diferenciado ali, de palhada, que também favorece o desenvolvimento de algumas doenças. Então, para ser mais objetivo aí na sua pergunta, as doenças que hoje são mais problemáticas aí são as ferrugens. Então, para a cana-de-açúcar, a gente tem a ferrugem alaranjada e a ferrugem marrom. São doenças de parte aérea, né? Então atacam as folhas do canavial. Depois, nós temos as podridões, e aí são mais doenças que a gente fala de solo, né? Então tem a podridão vermelha, por exemplo, a podridão abacaxi. Essa segunda ataca aí a muda da cana, né? Os toletes de cana na fase de plantio. E agora nós temos, mais recentemente, os complexos de murcha, que apareceram aí, Uhum. os coletóticos, os epicócons, que estão Certo. trazendo essa... Alguns falam síndrome da murcha, eu nomeei aqui complexo de murcha, que é assim que eu entendo que são causas diversas, mas todas são doenças. E aí isso tem realmente preocupado, porque problema pouco é besteira, né? Não é assim que fala? Exato. Então, já Diz que tinha um ter um monte de só não coisa. tem graça, né, André? Vamos ter Então, vários. É uma coisa vamos ter doida. vários. E aí, já tínhamos outros problemas aí, agora apareceu aí esses complexos de murcha, que ainda estão... Certo. É uma coisa recentemente, ela é nova, né? E alguns vêm aparecendo por causa de outras debilidades que a cana pode ter, outros são patógenos Certo. novos mesmos. Então, os especialistas aí, os fitopatologistas, estão trabalhando para a gente cada vez mais identificar a possível causa ou as possíveis causas que isso está acontecendo. Mas eu acho que o cenário atual, se a gente tivesse que resumir aqui, seriam esses: as ferrugens, as podridões e agora as murchas. Bom, nisso, quando a gente
fala desse complexo de murchas, o que a gente está falando de característica, já que é uma situação recente, o que a planta apresenta, André, quando ela tem uma situação como essa? Quando ela é acometida ou reagindo a essas debilidades que ela já tem, ou com esses novos patógenos? Então, como eu disse, as ferrugens atacam as folhas do canavial, né? Aham. Então, você tem uma redução da área foliar, consequentemente, redução da capacidade fotossintética da planta, e aí tem menos energia e, enfim, ela produz menos, tá? Já as podridões, elas atacam normalmente os colmos, então, seja na parte aérea ou, como eu disse, nas mudas, né, nos toletes que são usados como mudas, elas atacam as reservas ali, no caso da muda, e a cana tem uma brotação deficitária e um Uhum. estabelecimento inferior àquilo que é necessário. E daí as murchas, elas são majoritariamente da parte aérea, e às vezes o patógeno entra por portas de entrada que já existiam ali, por exemplo, o ataque da broca faz com que o Hum, colmo da parte aérea tenha um furo, né? sim. A broca faz um furo no colmo e ali vira uma porta de entrada para essas murchas que estão chegando, e tem algumas que nem estão precisando das portas de entrada, estão conseguindo atacar. Então, o ataque é no colmo da cana, né? Ele seca, desidrata e seca por dentro, Hum, e aí perde peso, então a cana fica, não produz o açúcar, não sim. tem peso, e muitas vezes definha e morre, inclusive. Então, um problema assim, bastante sério que está acontecendo, e a gente está agora com o radar bastante voltado para isso, Sim. porque precisamos encontrar um caminho aí, tá? Sem dúvida. Não sei se dá para prevenir ou pelo menos para tratar no início, para identificar como hoje a BASF atende a essas demandas do produtor que sofre com algumas dessas doenças, André. Então, a Basto está bem pronta para enfrentar, ou melhor, ajudar o fornecedor e a usina a enfrentar esses problemas, porque também, Carla, a gente tem um terceiro produto aí que nós vamos lançar e trazer agora no AgriShow, que é o Melira. O Melira é um fungicida de amplo espectro, ele tem ação em diversos patógenos de diversos gêneros e espécies diferentes, então, independente da causa que seja esses complexos de murcha, o Melira vai ajudar a controlar e diminuir o inóculo desses patógenos, tá? Então, temos aí o Melira. A gente tem um outro fungicida de parte aérea também, que é o Ópera, que tem muitos anos de mercado, aí é Sim. referência no manejo fitossanitário da cana já há muitos anos. E esse ano nós estamos trazendo como lançamento o Melira, que é a evolução do manejo fitossanitário e fúngico aí do canavial, tá? Então, além do controle direto dos patógenos, das doenças, o Melira ele ainda tem uma série de benefícios atrelados a efeitos fisiológicos positivos que deixa a planta mais forte, com o metabolismo mais consistente para as defesas da própria planta trabalharem de maneira mais eficiente. Então, você tem ali também benefícios atrelados a efeitos fisiológicos para aproveitamento do nitrogênio, para diminuição da respiração. Então, você tem várias coisas acontecendo ao mesmo tempo aqui quando você aplica o Melira. Você tem uma ativação metabólica da planta, você tem ganhos de produtividade por rotas metabólicas, por exemplo, a do nitrogênio, que são mais eficientes, e ainda você tem o manejo de doenças como as ferrugens, as podridões e, inclusive, as dos complexos de murcha.
Bom, a gente percebe que é uma situação complexa mesmo, mas essa é uma solução também que chega com complexidade e uma abrangência importante, portanto, né, André? O Melira, ele chega também para ser agregado a outros manejos que já são feitos, ou o Melira unicamente consegue, junto, claro, ao manejo de outros problemas, como pragas, como os nematóides, enfim, e como as daninhas, ele para atacar as doenças, essas das quais a gente está tratando aqui, o Melira consegue fazer esse tratamento, essa prevenção, ele é o suficiente para isso. Ele é suficiente por si só, dependendo dos problemas, já se Certo? justifica um manejo independente com fungicidas, e aí o Melira é uma opção bastante viável para os produtores aí, para os fornecedores e para as usinas. E o Melira tem uma característica, Carla, que eu não falei aqui ainda, como eu disse, é uma evolução, né? Que como ele tem essa característica de estabilização metabólica, ele previne uma coisa que a gente chama de isoporização. A isoporização, que também é algo muito atrelado a esses complexos de Murcha, tá? A isoporização é normalmente fruto de um desequilíbrio fisiológico que a planta tem, pode ser um ataque de um patógeno, pode ser uma deficiência nutricional, pode ser falta de água, pode ser um problema climático, não interessa. É algum desequilíbrio fisiológico que a planta Uhum. passa ali, que ela começa a trabalhar e usar suas energias, o açúcar, a glicose, né, que ela produz, para combater esses desequilíbrios e se restabelecer fisiologicamente de novo, fazendo com que a planta tenha essa característica de isoporização, que ela fica mais leve, ela fica com o interior do como todo comprometido ali, tá? Sim. Então, o desenvolvimento e a formação dos comos ficam comprometidos. E normalmente também esses desequilíbrios pode levar, por exemplo, ao florescimento da cana, que é algo que a gente não deseja. Então, eu estou citando aqui o florescimento porque você perguntou se é um manejo por si só ou se ele pode ser acoplado a outros manejos. Então, às vezes, o fornecedor, a usina ali, está fazendo a aplicação de algum produto para evitar o florescimento, e o Melira pode entrar de carona. Ele não só vai ajudar nesse quesito, como também ele vai fazer todo o restante que a gente conversou aqui, que é o ganho de produtividade e o controle de doenças, tá? Então, e agora nós temos ainda essa possibilidade de prevenção de isoporização com o uso de Melira. É algo bastante disruptivo que o setor ainda não conhecia em produtos agroquímicos, né? A BASF está sendo pioneira aí nessa abordagem. Isso é muito interessante porque quando a gente pensa lá no começo da nossa conversa, na questão da produtividade e principalmente no que a cana vai resultar, porque é diferente, né, de outras culturas, que a gente vê as coisas acontecendo ali, né, André? Se a gente olha para a soja, a gente já sabe mais ou menos quantas sacas a gente vai ver o produtor colher, para o milho a mesma coisa, para o café também. Agora, na cana de açúcar, não, a gente precisa ver o processo acontecer, o processo se dar no tempo que precisa se dar, para saber o que a gente vai poder extrair dali. E garantir que essa produtividade e a qualidade dessa cana estejam protegidas, me parece que é um dos objetivos centrais da BASF para apresentar tudo isso na AgriShow, além de, claro, outras soluções que vocês certamente trarão para essa feira, né? Ah, com certeza. Carla, a gente tenta ter um olhar de integrar as nossas tecnologias. Como eu disse lá na nossa primeira interação, para ter uma visão mais ampla e sistêmica, uma visão preventiva, integrada e sistêmica de todo o processo produtivo aí do canavial. Então, a gente falou aqui de várias tecnologias atuando no solo, nas raízes e nas folhas, na parte aérea. Então, quando a gente integra tudo isso, a gente, de maneira bem ampla, consegue fazer uma proteção do início ao final do desenvolvimento e do ciclo da cultura. Falamos aqui de plantas daninhas, de nematóides e agora, por último, de doenças.
Então, a nossa ideia é trazer conectar todas essas inovações para ter uma visão mais integrada do manejo como um todo. André, quando a gente fala, você citou um outro tema que eu queria que você abordasse um pouquinho mais, embora ficou muito claro para nós, certamente para a nossa audiência, sobre a longevidade do canavial. Isso mudou nos últimos anos? Ela vem diminuindo, porque a gente está falando de um estabelecimento ou queda de produtividade. Sobre a longevidade dos nossos canaviais, estamos falando da região de Ribeirão, mas olhando para os principais polos de produção. Essa longevidade também foi diminuindo em função desses problemas ou são coisas conectadas, porém independentes e que acontecem de forma separada? Não, a longevidade do canavial é algo que é muito frágil, porque qualquer adversidade que o canavial enfrenta, ele perde vigor, ele perde força, ele perde produtividade, e aí tudo isso vai convergir sempre na mesma história, que é a longevidade. Certo. Então, quando você faz o investimento, quando o fornecedor ou a usina fazem um investimento para plantar uma nova área, para estabelecer uma nova área, os recursos ali disponibilizados de tempo, financeiros, de pessoas, eles são enormes. Então, quanto mais você conseguir aproveitar esses investimentos e esses recursos ali disponibilizados, quanto mais tempo você conseguir aproveitar deles, melhor. Então, cada ano que você consegue estender na longevidade do canavial, é um ano a mais que você conseguiu aproveitar daquele mesmo recurso inicial que você dispensou Investiu, sim. na época, no plantio, investiu no plantio. Então, já há alguns anos, a BASF tem como premissa principal aí para atuar no setor sucroenergético uma conversa sobre manutenção da longevidade, ou até aumento da longevidade, quando a gente consegue, dependendo da tecnologia que a gente está falando aqui, tá? Então, longevidade do canavial, ele está diretamente relacionada à manutenção de produtividade e de vigor da cana, tá? Então, Sim. tudo isso que nós estamos falando aqui, manejo fitossanitário, e claro, outras coisas também interferem e são tão importantes quanto o manejo de pragas, doenças e plantas daninhas, que é o fornecimento de água, né? Então, o fornecimento de nutrientes, então adubação, fertilização, enfim, lá quando faz o Sim. plantio, a utilização de mudas sadias, tudo isso interfere de algum jeito na longevidade. Longevidade, para mim, é a palavra mais estratégica que o fornecedor e a usina têm que considerar. Sem dúvida. Acho que a nossa conversa ela vai se concluindo com uma reflexão importantíssima, né? A gente há poucos dias celebrou o Dia Nacional de Conservação do Solo, André. A gente fala muito sobre como tudo começa no solo, mas ao lado desse olhar para tudo começa no solo, precisamos conservar, preservar, construir bons perfis de solo. Essas decisões iniciais do produtor, elas precisam ser muito cuidadosas, né? Claro, nós estamos falando para uma audiência que já tem esse cuidado, mas não custa a gente fazer essas lembranças constantes, principalmente em momentos onde o produtor precisa dividir a energia com tantas coisas. É isso que às vezes me preocupa. Às vezes a gente fala, meu Deus, como é que o produtor está comercializando? Ele está olhando para os níveis de ATR, ele está olhando para os preços do açúcar na Bolsa de Nova York, na Bolsa de Londres. Imagina quantas coisas ele tem que pensar. Mas para começar um novo ciclo, precisam ser essas decisões estratégicas, esse manejo eficiente. Aqui a gente já trouxe soluções incríveis. O Votivo Prime, o Pro H2O, o Pro Água e o Melira. Então, a gente está falando aqui já de um combo importantíssimo para os fornecedores, para os canavieiros, para o setor da cana-de-açúcar. Já um combo que vai fazer diferença para ele, além de, claro, toda essa orientação que você traz, esse lembrete dos cuidados que vão fazer toda a diferença. Então, eu imagino que as suas expectativas para apresentar isso na AgriShow esse ano também estão elevadas, né, André? Estão muito elevadas, Que bom. Carla. A expectativa da BASF
reforçar essa visão integrada de manejo, apresentar soluções aí conectadas aos principais desafios da cultura da cana, tá bom? Então, a nossa estratégia sempre foi baseada em inovação aplicada no campo, com foco aí em tecnologias que atuam desde o início do ciclo até o final, ou vamos dizer, até a longevidade do canavial, tá? Então, como o Pro Água, o Votivo Prime, o Melira, a gente também tem outras soluções no nosso portfólio. Esses 3 em especial nós vamos dar destaque no AgriShow esse ano. Quem quiser conhecer, passa lá no espaço da BASF, que a gente vai estar à disposição lá para conversar e trocar ideia e esclarecer qualquer ponto que for necessário. Olha, eu quero muito te agradecer, viu, André? Eu falo sempre no começo do Conversa de Cerca que a gente vai buscar aprender com quem sabe mais do que a gente. E com certeza esse foi um dos episódios onde, mais do que um episódio, é uma aula. Aprendemos muito sobre cana-de-açúcar e certamente a nossa audiência de canavieiros, de todo o setor canavieiro que está aqui nos acompanhando, também está ansioso para conhecer essas novidades todas na AgriShow. E a AgriShow por si só já tem um monte de coisa, um monte de novidade. Eu tenho certeza que o portfólio da BASF apresentado lá vai ser ainda mais vasto e os produtores que passarem por lá, as usinas, enfim, os representantes das usinas vão ter todos boas notícias, que é o que o nosso agronegócio está precisando. Então, meu amigo, muito obrigada. As nossas portas e os nossos microfones estão sempre abertos para vocês trazerem essas inovações, essas soluções para a nossa audiência e é um prazer receber vocês por aqui. Obrigada. Tá bom, Carla. A BASF que agradece aí, em nome da BASF eu faço esse agradecimento. E o Notícias Agrícolas tem uma parceria bem longeva conosco. Nós estamos também sempre à disposição para poder contribuir quando a gente pode. Aí você fala que tem que conversar com quem sabe mais. Não sei se sabe tão mais assim, não, mas Com certeza. eu agradeço aí a sua colocação, tá bom? Muito obrigada, André. Uma excelente tarde para você, uma ótima AgriShow para você e para todo o timaço da BASF que vai estar lá. A gente continua trazendo as informações agora direto de Ribeirão Preto. Obrigada, André. Boa tarde para você, bom evento e bons negócios, que tenho certeza que vão ser bons. Todas essas, de novo, boas notícias entregues ao campo do Brasil. Obrigada, meu amigo. Um abraço e até a próxima. Obrigado, boa tarde. Boa tarde. Bom, nós tivemos então o prazer de receber o André Mattiello, ele que é gerente de desenvolvimento de mercado da BASF das Soluções para Agricultura. Que coisa boa, de novo, né? A gente vai buscar com quem sabe mais do que a gente. Você já pensou hoje na longevidade do seu canavial, no que você está escolhendo? Como está escolhendo os seus produtos para colocar ali? Você está olhando para os biológicos, para essa combinação com os químicos para ter um manejo fitossanitário eficiente, estabelecer a sua lavoura no limpo, sem mato competição. Essa história de mato competição, acho que foi uma das primeiras coisas que eu aprendi no agronegócio brasileiro, como é difícil controlar plantas daninhas e o quanto elas tiram de produtividade. A gente precisa olhar para isso, porque o agronegócio mundial, não é o brasileiro só não é uma situação só do nosso setor, mas é mundo todo, vivendo dias onde as situações são incertas, onde nós temos um monte de coisas acontecendo no mundo todo e aquilo que a gente pode controlar, como, por exemplo, o manejo que a gente vai fazer, né, no nosso cercado, ele precisa ser eficiente, as decisões precisam ser estrategicamente tomadas. E é para isso que a gente está aqui, para te ajudar a tomar decisões, te apresentando em primeira mão essas soluções que a BASF vai levar lá para a AgriShow em Ribeirão Preto, que começa no dia 27 de abril. E o time da BASF está lá te esperando para te falar mais sobre o Votivo Prime, sobre o Pro H2O, Pro Água e também sobre o Melira, entre outras tantas soluções. Então, visite o stand da BASF, passe por lá, aprenda com esses profissionais, que é para isso que a gente está aqui, para otimizar o alcance dessas boas notícias, destas informações. O Conversa de Cerca fica por aqui. Quarta-feira que vem a gente volta. Toda quarta, às 14h, tem Conversa de Cerca na programação do Notícias Agrícolas. Se perdeu, não tem problema. No noticiasagricolas.com.br, clica lá na aba Podcasts, Conversa de Cerca, tem todos os episódios ali. Se preferir, no YouTube tem uma playlist no Notícias Agrícolas Oficial, só pro Conversa de Cerca, além de estarmos em todas as plataformas de áudio. A gente se vê semana que vem. Até mais!